Fala galera, boa noite, pessoal do sétimo, e aí? Então, como eu tinha prometido a vocês, eu ia estar postando um ou dois vídeos, né, fazendo um resumão aí para nossa avaliação, tá? Então eu vou resolver aí alguns exercícios, não muitos, né, já que a gente resolveu bastante exercício em sala de aula. E eu vim aqui mais só para relembrar umas coisas para vocês, né, para vocês que estão aí com dúvida e quiser rever, relembrar algumas coisas, tirar a dúvida aí, né? Então, tanto no método teórico, como vai ter algumas questões teóricas, como no método prático também, certo? E aí a gente começa a primeira questão dessa forma. Na sequência, da esquerda para a direita, do menos 5 até o 1,4, classifique os seguintes números como racionais ou não racionais, tá? Então a gente tem o número menos 5, certo? A gente tem 3 sobre 4, raiz de 3, π e 1 sobre 4, certo? E aí a gente pensa, na ordem, o menos 5 ele é racional, é não racional, o 3 sobre 4, e aí por aí vai. E aí a gente pensa, o que são números racionais, né? Então, relembrando o que são números racionais, a gente vai pensar da seguinte forma, ó. A gente tem uma fração a sobre b, onde b ele é diferente de zero, né? Então b não pode ser zero. E essa fração é composta por números inteiros, tá? Então é desse jeito aí que a gente encontra números racionais. E aí a gente pode ter números racionais, números inteiros, 2, menos 5, 0, ou seja, são todos racionais, pois podem ser expressos como frações com denominador 1. Por exemplo, se eu tiver 2 sobre 1, menos 5 sobre 1, 0 sobre 1, né? Então, eu posso ter números racionais, né, inteiros, porque eu posso reescrever ele em fração, onde esse denominador vai ser 1, certo? E a gente vai ter 2 vezes 1 é 2, menos 5 sobre 1 é 5. Então, por isso que números inteiros é considerado como números racionais. Ou seja, resumindo, todos os números inteiros são racionais. Beleza. Decimais finitos. Então, por exemplo, a gente tem 0,25, 1,5, 0,125. Então, todos esses aí são racionais, pois podem ser convertidos para frações. Então, basicamente, o que quer dizer é, se eu tenho aqui 0,25, por que ele é um número racional? Porque eu posso fazer algo que a gente já conhece, né? Tem até vídeo no canal onde eu falo bastante sobre isso. Tá passando a vírgula para a direita aqui, ó, 1, 2. Eu passei a vírgula duas vezes para a direita para que esse número se tornasse um número inteiro, né? Então, que tipo de conta eu fiz para pegar o número 0,25 e transformar em 25? Eu multipliquei ele por quanto? Então, para cada vez que eu passei a vírgula, eu multipliquei esse número 10 vezes. Multipliquei esse número por 10, né? Então, se eu passei a vírgula uma casa, 10, passei outra casa, vezes 10 de novo. Então, eu multipliquei por 100. Então, vai ser uma fração 25 sobre 100, tá? Então, 0,25 é o número racional, pois pode ser convertido nesse tipo de frações. E assim, o mesmo vale aqui para 1,5, pulei o acaso uma vez, 15 sobre 10, 0,125, pulei a casa uma, duas, três vezes, então é sobre 1000, 125 sobre 1000, certo? E decimais periódicos. O que são esses decimais periódicos? São aqueles decimais onde a gente tem um padrão. 0,33333 e infinitamente vai ficar dando 3. Aqueles, como a gente faz, dá 0,66666, sabe? Então, sempre que a gente tem decimais onde ele só se onde o mesmo número se repete para sempre, são chamados de decimais periódicos, tá? Ou aqueles
que a gente tem uma sequência de dois números iguais. Então, sempre vai ser 2, 7, 2, 7, 2, 7. Então, sempre quando a gente tem esse tipo de decimais, ele também é conhecido como racionais, tá? Então, esses decimais periódicos, eles são racionais, pois possui um padrão repetitivo de dígitos após a vírgula e podem ser representados como frações, beleza? E professor, então quais são aqueles números não racionais? Então aqui, ó, já dando a resposta de um deles, os números racionais são números como o π, né? Então o π ele é 3,14 e aqui vai tendo vários números diferentes, né? Ele não tem um padrão de, por exemplo, somente o número 1 aqui, somente o número 4 aqui, ou somente um 4, um 4, um 4. Então ele vai tendo vários outros padrões, né? E vai aparecendo vários outros números. Por exemplo, o valor de π, a gente escrevendo algumas casas aqui, dá 3,1415926, tá vendo? Ele não tem um padrão. Ele, à medida que a gente vai aumentando as casas decimais, ele vai tendo números diferentes, tá? Então, a mesma coisa acontece também para quê? Para a raiz de 2, né? Então, a raiz de 2 também dá esses números que eu chamo de números esquisitos, né? Então, é um resultado que dá aí aproximadamente que é 1,41421. Então, não segue uma, uma fração periódica, tá bom? Então, a gente voltando agora para resolver a questão 1, a gente vê o seguinte, ó, menos 5, opa, até na pescazinha aqui a gente já está dizendo, ó, menos 5 é racional, pois todos os números racionais, eles são o quê? Ou todos os números inteiros, eles são o quê? Racionais, tá? Então, eu sei que a primeira aqui é um racional, vou colocar como R, certo? Então, se ele é um racional, eu já posso excluir essa questão E aqui, né? Ela já é uma questão falsa. E todas as outras podem ser verdadeiras. E aí agora a gente vai para o nosso 3/4. E agora, 3/4 é uma fração racional ou não racional? Aí a gente vem aqui e divide. 3 dividido por 4, né? 3/4, essa fração significa que eu tenho 3 dividido por 4. Não posso fazer divisão, pois meu número é menor, meu número aqui é menor que esse. Então, eu coloco o 0, a vírgula e o 0 aqui. Aí, que número vezes 4 dá 30? É o número 7. 7 vezes 4, 28, né? Dá 30 o próximo aí. Fazendo a subtração aqui, a gente 30 menos 28 sobra 2. Não posso fazer essa divisão, acrescento o 0 e coloco o 5 aqui. 5 vezes 4 dá 20. Então, 3/4 é 0,75. Então, 3/4 é um número que racional. Então, continua sendo qualquer uma dessas aqui. E agora a gente vem para a raiz de 3. Então, se a gente for pegar e for responder aqui quanto é minha raiz de 3, a raiz de 3 ela vai dar um resultado de 1,7320508 e por aí vai. Então, a gente pode ver que não tem um padrão periódico, né? Então, não é uma fração de decimais periódicos. Fração não, desculpa. Não é um resultado onde vai ter decimais periódicos, né? E aí, a gente então considera esse raiz de 3 como o quê? Um número. Opa, eu perdi a seta. Acho que minha caneta descarregou. Ah, não, tá, achei. Então, eu tenho aqui meu raiz de 3. Ele é o que? Vou botar o i de irracional, tá? Vou botar assim. É um não racional. Então, eu já posso, aqui na C, na letra D, na 3, fala ó, que raiz de 3 é um número racional. Então, a gente já exclui essa letra D também. E aí,
Uma outra pesca que eu já dei é essa raiz, esse número π aqui, né? Esse número π ele também é um número não racional, que eu já tinha até colocado aqui embaixo. Então a gente vê aqui que essa letra B, ela também é falsa. Então ficamos entre a letra A e a letra C. E agora, 1,4. Ele é um número racional ou um número não racional? Então, a gente pensa o seguinte. Aí muitos aí podem estar perguntando, professor, o que é esse barra aqui em cima? Quando a gente faz uma determinada conta, certo? Eu já estou ficando aqui sem espaço, mas eu vou colocar aqui em cima, aqui. Quando a gente dá uma determinada conta, por exemplo, o resultado deu 1,4444444 e por aí em diante, a gente não precisa colocar x vai ser igual a tudo isso aqui em cima. A gente pode, se eu sei que minha sequência numérica vai ser infinitamente 4 após a vírgula, eu posso simplesmente colocar 1,4 e passar essa barra em cima. Então, essa barra em cima indica que eu tenho decimais periódicos de mesmo número, né? Então, 4 vai se repetir, o padrão aqui do 4 vai se repetir infinitamente. Então, esse 1,4 com a barra em cima do 4 significa que ele é o quê? Um decimal periódico, como se fosse esse 0,3333, onde eu também poderia estar reescrevendo como 0,3 barra, certo? Então, isso aqui é conhecido como um número racional. Então, a gente chega à conclusão que a correta é a letra C, tá ok? Então, passando aqui para uma próxima questão, tá? Eu vou pegar uma questão agora de onde a gente precisa calcular. Cadê? Vou pegar essas questões aqui. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Nas minhas anotações aqui, eu vou pegar aqui, ó. Efetue as potenciações dos números racionais, tá? Então, vou pegar os exemplos e anotar aqui 2,5 ao quadrado. E vou pegar mais um exemplo, 5 sobre 6 a quarta, tá? Então, mais um exemplo aqui, 5 sobre 6 elevado à quarta, certo? Então, como é que eu resolvo essas equações, certo? Chegando mensagem aqui, deixa eu só dar uma apagada aqui para não ficar bagunçado, rapidinho. 5 sobre 6 elevado a 4. 5 sobre 6 elevado a 4. Pronto. Então, eu tenho um número decimal elevado à potência 2 e tenho um número fracionário elevado à potência 4. Então, professor, como é que eu faço essa potenciação de números racionais? Então, bora lá. Primeiro eu tenho, quando a gente tem algo desse tipo a elevado ao quadrado, isso representa que eu tenho o quê? O meu a, que é a minha base, ele é repetido pela quantidade de vezes que minha potência aparece aqui. Então, se eu tenho uma potência 2, significa que o meu a vai se repetir duas vezes, né? Então, meu a vai multiplicar entre si duas vezes. Então, a vezes a, certo? Se eu tenho um a elevado ao cubo, então significa que o meu a ele vai repetir 3 vezes. Então, vai ser a vezes a, certo? Então, só para relembrar isso, a gente vai resolver aqui agora. Então, quanto é 2,5 ao quadrado? 2,5 ao quadrado significa que é o quê? Que é 2... Oh, meu Jesus! Tem umas configurações na caneta que eu ainda não acertei a mexer. Então, é a mesma coisa que 2,5
vezes 2,5, né? Então, eu vou estar multiplicando esse número entre eles duas vezes. Então, matemática básica aqui, 5 vezes 5, 25. Boto o 5, sobe o 2. 2 vezes 5, 10. 10 mais 2, 12. Aí a gente vem de novo. 5 vezes 2, 10. Boto 0, sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, somando aqui agora, 5. 2 mais 0 é 2 e 1 mais 5 é 6. Lembrando que na multiplicação, mais uma vez, quando eu tenho números decimais, eu tenho que contar os números que estão após a vírgula, tanto no primeiro quanto no segundo aqui, tá? Então, tem 1, 2. Dois números após a vírgula. Então, eu vou passar duas casas para a esquerda, ó. 1, 2 e colocar a vírgula. Então, esse resultado aqui é 6,25. E agora eu tenho uma fração aqui, 5 sobre 6 elevado a 4, né? Então, quando a gente tem algo desse tipo, a sobre b elevado a 2, né? Então, uma fração elevada a uma potência, significa que tanto o meu numerador quanto o meu denominador, ele vai ser elevado à potência que está apresentado na fração, né? Então, se minha fração aqui, 5 sobre 6 elevado a 4, significa que eu tenho uma fração do tipo 5 elevado a 4 dividido por 6 elevado a 4, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? 5 elevado a 4 é igual ao quê? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, é meu número de base 5 elevado à minha potência aqui, que no caso é 4, né? Então, a base vai se repetir 4 vezes. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5 dá 625, certo? Então, a gente já descobriu aqui. Então, fazendo por partes aqui para ser com calma, né? Então, 6 elevado a 4 é minha base 6 multiplicado entre ela 4 vezes, né? Então, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Então, bora lá. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. E 216 vezes 6, 1.296, tá? Então, a gente vai ter uma fração aqui, posteriormente. Então, a gente reescrevendo essa fração, vai ficar 625 dividido por 1.296, certo? Então, a gente pode estar parando a fração, a resposta aí mesmo, tá? A gente, para vocês aí do sétimo ano, não vou estar cobrando a resolução dessa fração aqui. A gente pode parar por aí mesmo, certo? Aqui a gente podia fazer simplificações, mas, quer dizer, eu acho que nesse exemplo não. Mas enfim, eu não vou me estender muito aqui. Chegou aqui, vocês já podem parar, certo? Então o vídeo aí já está chegando a 20 minutos. Então vou estar dando. Eu falei bastante também nessa. Expliquei algumas coisas, né? Então o vídeo acabou ficando um pouco grande. Então eu vou estar encerrando esse vídeo aqui, mas vou gravar outro. E a gente vai resolver nesse outro vídeo agora. A gente vai pegar um pouco mais de exercícios e resolver a respeito disso aí. Tchau, tchau, boa noite e até a data da prova.